Olá a todos. Hoje nós vamos abordar um tema bastante profundo, que requer uma grande atenção e autopercepção, porque diz respeito ao movimento interno, interior de cada um de nós, independente dos resultados, das circunstâncias, dos cenários e daquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente colocou ao lado um fundo com um capítulo do nosso breve livro que vai ser publicado pela editora Hanoi, com a permissão dela, porque o conceito que a gente vai trabalhar chamado em hebraico Mesirut Nefesh, que a gente traduz como auto-sacrifício, em geral se traduzem dessa forma, como auto-sacrifício. A gente colocou como auto-sacro-ofício, que é quase que um corban, um sacrifício, né, na tradução em português, mas como que corban diz respeito a algo que aproxima a gente à consciência divina suprema. Essa é a grande lição cabalista por trás de todo o sacrifício, desde a época do templo e com Moisés, etc., e todas as leis existentes do judaísmo. E a Kabbalah vem trazer essa profundidade, porque corban de karov, de aproximação, na palavra hebraica, é um grande código que a gente está revelando, que diz respeito ao que a gente colocou no livro como um dos atributos do livro intitulado Pensamentos de um Cohen, de um sacerdote, como renúncia também. Porque todo auto-sacrifício, ou sacro-ofício, porque é um trabalho interno, santificado, sagrado, que a gente vai se santificando no sentido dos atributos, refinando, transformando todas as nossas tendências e inferioridades, né? Tendências negativas, agressivas, reativas, impulsivas e fomentando, é claro, né, através dessa autotransformação, um movimento de que a gente renúncia. A renúncia, a gente botou até o texto, a gente vai ler no final e vai talvez deixar também aqui na descrição. Ela é um processo de, vamos dizer assim, de autoanulação do próprio ego. O nosso ego, a gente deixa Deus entrar e a gente renuncia, porque cada ser humano, cada ser, cada um é uma faceta divina. Muitas das vezes, quando a gente se contrai nos nossos desejos, às vezes desejos genuínos, mas não são desejos de alma, por isso que Mesirut Nefesh, Nefesh também quer dizer alma, e aqui no plano terreno, também é assim interpretado pela Kabbalah, pelos Mekubalim, pelos cabalistas, porque, na verdade, o processo pode, inclusive, sofrer, digamos assim, o desencarne do ser. A gente encontra na literatura, na Torá, na história judaica, na israelita, do povo de Israel, muitos mestres chamados tzadikim, justos, darem passamento, né, fazendo o seu, vamos dizer assim, esse sim, o auto-sacrifício, através da agressividade, quer dizer, o outro agredindo e matando, né, fisicamente a gente, o ser, né? Então a gente deve se espelhar nessas almas que vieram à Terra, tanto na história judaica quanto a própria história do próprio mundo não judaico cristão, por exemplo, que é na história também do budismo, na história do próprio islamismo, todos os grandes mestres sufis, os monges, mestres de todas as escolas religiosas, eles fazem esse movimento, embora o conceito seja cabalista, conhecido e agora revelando para todos, quando a gente começa a fazer esse processo de renúncia. Ou seja, quando a gente abre mão de certos movimentos e desejos que a gente gostaria de fazer, às vezes ir até um jantar aqui próximo à nossa residência com alguém para poder, de repente, ajudar um ser que está necessitado. Às vezes deixar de ir até mesmo uma praia ou fazer um esporte para atender uma determinada pessoa. Claro que a gente não vai parar a vida totalmente, mas na verdade os grandes mestres, entre aspas, pararam as suas vidas em prol da própria humanidade. O amor à humanidade, quer dizer, a dedicação, também se traduz, né, dedicação total, Mesirut Nefesh, e também sacrifício da alma, que a gente estava querendo colocar na questão de Nefesh. Sacrifício da alma, por quê? Porque
na verdade, é um sacrifício do nível espiritual, porque no nível físico tudo vai perecer, vai acabar. Então a gente estarmos ligados a essa consciência divina suprema, com o nosso nível de manifestação mais elevado, segundo a Kabbalah preconiza, que é Yehidá, a gente vai realmente tangenciar o nível de consciência messiânica ou crística, e a renúncia é o atributo mor para tal. Quando a gente percebe isso, a gente dá como que um salto quântico na própria consciência, a subida do Har Sinai, no Monte Sinai, a subida na escada de Jacó. E o que acontece? A gente sobe e desce, assim diz na Torá, né? Os anjos subiam e desciam. No fundo, é uma das interpretações fundamentais, profundas da Kabbalah. Porque quando a gente se eleva, a gente volta para auxiliar quem está aqui na Terra. Esse é o processo, essa é a revelação que diz respeito ao processo que todos nós iremos perpassar para atingir esse nível de tzadik, de justo. A renúncia é diretamente relacionada a essa questão. Não é à toa que a palavra Messirut Nefesh, se a gente fizer uma permutação, vamos ter as 3 últimas letras do alfabeto hebraico, o Tav, o Shin e o Reis, que vão formar numerologicamente falando, o número 900, que é uma alusão ao quê? As 10 sefirot com 10 árvores da vida pela verdade, ou seja, saindo da ilusão. São 10 vezes 10, né? 100 vezes 9, 900, que é o Emet. Nós vamos ter o número 9, né? Na contração da palavra Emet, 441, vai dar 9. Então a gente tem um segredo nessa permutação das 3 últimas letras, vamos dizer assim, nessa palavra idiomática, nesse composto de palavras Nefesh, Messirut Nefesh. Mais interessante que as outras letras que restaram, ela vai dar o valor 16, que vai dar 7. E 7 é o quê? Somos nós no nível mais elevado, é o eu espiritual. Direita, esquerda, em cima, embaixo, à frente, atrás, 6. E o 7º estamos nós no ponto do coração, no nosso ponto da alma, no nosso ponto fundamental. É o nosso monte, né? Vamos dizer assim, vamos revelar mais um código que é utilizado na Torá, o Monte Sion. Sion quer dizer ponto, é o ponto do coração, é o ponto da alma, é o ponto que deflagra todo esse processo. E a renúncia, o renunciar, é um ato também de amor. Um amor que pode ser em relação a uma pessoa, a gente abdica a mão de certos afazeres, atividades, até mesmo às vezes profissionais, para podermos atender algum familiar, para um amigo, um filho, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma bisavó, uma pessoa que a gente que chega até nós requerendo auxílio, pedindo ajuda, pode ser material, uma palavra, um afeto, uma orientação espiritual, dentre outras. Isso é uma dimensão da renúncia que nós vamos ligando e ascendendo nessas 10 árvores da vida que a gente precisa subir para chegar a Messirut Nefesh. Esse é o código final que a gente vai dar desse amor supremo, porque o amor flui na árvore da vida. E são 10 árvores da vida para a gente subir nesse nível, na correlação numerológica cabalística.